Seja muito bem-vindo ao canal da Bruna. Bom, eu estou aqui para fazer o vídeo número 2 sobre a pergunta que eu recebi do ICJO, se Jesus já errou. Fiz aí o vídeo o primeiro vídeo que foi longo pra caramba, eu sei disso, mas é importante falar, né? Se você conseguiu assistir até o final, parabéns pra você. Mas eu quero agora falar a parte 2, né? A continuidade. No vídeo anterior, eu falei sobre a questão de, tipo assim, né? O que significa Jesus ter errado? Eu disse que se Jesus errou, nossa fé em Cristo e o cristianismo não tem sentido. E é interessante pensar sobre essas coisas. Eu gosto disso. E Deus também gosta, né? Para nós que somos cristãos, Deus, ele quer que a gente pense, que a gente aprenda, né? Então é bom a gente ter dúvidas, porque as dúvidas nos levam a pensar e nos levam a questionar e nos levam a descobrir. Então é interessante pensar nesse tipo de pergunta, né? E eu quis mostrar o que é que o Velho Testamento fala, né? Eu mostrei alguns versículos, algumas coisas na Bíblia, por isso que o vídeo ficou longo pra caramba. 30 minutos de vídeo, meu Deus do céu. Mas eu quis mostrar porque é importante. Muitas pessoas não sabem o que é que o Velho Testamento fala sobre o Messias, o Salvador que viria. E como eu disse, o Velho Testamento, né, ele pertence aos judeus. Mas nós cristãos temos o Velho Testamento porque Jesus também é judeu, era judeu, né? E o que o Velho Testamento mostra sobre o Messias? As coisas que eu deixei, os versículos e os capítulos que eu deixei lá para ver. Se você não assistiu, vai lá e assiste para você poder conferir, fazer a comparação das descrições de como seria o Salvador que viria, que Deus enviaria para os judeus e para o mundo, como que ele seria, o que ele faria, enfim, compara ele com a vida de Jesus. Tudo bem. Mas agora vamos, já falei sobre Jesus no Velho Testamento, Jesus não, né? Sobre o que seria Jesus no Velho Testamento, né? O que seria o Salvador no Velho Testamento. E se encaixa com a pessoa de Jesus. Mas por que também que eu quis mostrar isso? Por conta da pergunta. Se Jesus errou, né? Jesus já errou? E por que eu tive que mostrar isso, né? As definições do que seria o Messias, o Salvador no Velho Testamento. Por quê? Para que o Salvador cumprisse o que era para ser cumprido, ele não poderia ter erros. Ele não poderia ter nenhum pecado. Um erro é um pecado, né? Um erro é um pecado. E se o Salvador, que foi descrito no Velho Testamento, tivesse algum erro, algum pecado, não ia servir para o que ele ia fazer. Vamos lá. No Velho Testamento também, os judeus, eles aprenderam a sacrificar animais. E os sacrifícios dos animais, eles eram para substituir eles mesmos. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles se cobriram com folhas, porque eles ficaram com vergonha de Deus. Mas não era assim que ia resolver a situação, né? Então Deus, ele faz roupas de animais para Adão e Eva. Para fazer roupas de animais, o que precisou acontecer? O sangue desses animais teve que ser derramado. Mas, na verdade, quem era para ter morrido era Adão e Eva. Mas Deus, por causa do seu amor, que ele amou a humanidade, ele substituiu a morte de Adão e Eva, a vida de Adão e Eva, pela vida dos animais. Mas esse sacrifício dos animais substitutivo não era suficiente, porque não poderia fazer com que os seres humanos voltassem a ser como eram. Por quê? Por causa da desobediência no Jardim do Éden, os seres humanos se corromperam. Então, passando um bom tempo, Deus ensinou para os judeus que era para eles fazerem esses sacrifícios substitutivos. Era uma substituição.
porque a gente peca o tempo todo, já que nossa natureza está corrompida. E lembrando, é assim que a Bíblia nos ensina. É assim que a Bíblia ensina os cristãos. E Jesus, né, sabia muito bem de todas essas coisas. Nós estamos contaminados com o pecado, então o tempo todo a gente precisa de perdão. E esses animais, eles eram mortos para substituir a vida das pessoas, porque quem tinha que morrer eram os seres humanos. Mas para Deus vale mais a vida de um ser humano do que a vida de um animal. Porque, segundo o que a Bíblia diz e o que nós cremos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Parecidos com Deus, não iguais, mas parecidos com Deus. Então, todas as vezes que Deus pediu para que os judeus sacrificassem animais, era uma substituição. Só que, para que Deus aceitasse esses sacrifícios, os animais não podiam ter defeito. Os animais tinham que ser perfeitos. E o que significa isso naquela época? Os animais mais perfeitos valiam mais. Porque eles trabalhavam com a agropecuária, trabalhavam cuidando de animais, vendendo animais. E os animais que eram perfeitos, sem nenhum defeito, valiam muito mais. Mas eram esses animais que Deus pedia para que eles levassem ao sacrifício. E esse sacrifício era nada mais, nada menos do que a substituição de uma condenação que todos nós deveríamos pagar. Então, os animais perfeitos, sem nenhum defeito, eram os que Deus aceitaria. Se eles levassem algum animal que não fosse perfeito, não ia adiantar, não ia substituir. Tinha que ser perfeito. E aí, para responder essa pergunta, que eu sei que eu falei bastante coisa lá, mas é bom para que você, se você conseguir ouvir e quiser ouvir, ouça, para que você entenda melhor. No caso de Jesus, Jesus é esse sacrifício substitutivo. O que Jesus fez naquela cruz foi isso, nos substituir. A condenação que estava sobre nós, por conta do caráter de Deus ser justo e ordenar que o criminoso, o pecador, né, pague pelas suas culpas, Cristo, ele toma o nosso lugar naquela cruz. E se Jesus tivesse errado, não ia adiantar, porque ele teria defeitos. Por isso que nenhum ser humano seria capaz. Eu me emociono de falar porque eu não entendia isso, sabia? Eu nasci na igreja. E eu não entendia isso. Eu ouvi falar muito de Jesus. Mas eu não entendia o que é que ele tinha feito naquela cruz. Mas, ouvindo bastante vezes explicações, eu comecei a entender. E nós cristãos, nós cremos que a gente só entende isso pelo poder de Deus. Não há ser humano na terra que faça a gente entender o que significa isso que Jesus fez na cruz. A gente só entende pelo poder de Deus. É assim que nós cristãos cremos. É assim que a Bíblia nos ensina, né? Mas, até me perdi onde é que eu tava. Enfim, se Jesus tivesse pecado... Ah, tá, me lembrei. Se nós seres humanos... Calma, vamos lá, recapitulando. Não tinha como nenhum ser humano substituir outro ser humano como sacrifício substitutivo. Porque nós temos defeitos, porque nós temos erros, porque nós temos pecados. Jesus, ele nasceu com a nossa carne contaminada, mas ele nunca errou, porque se ele tivesse errado, não ia adiantar, não ia ter valor nenhum. Mas por ele nunca ter pecado, que foi o que eu li nos capítulos que eu li no primeiro vídeo, por Jesus nunca ter pecado, nunca, tá escrito, né? Nenhuma mentira se achou na sua boca. Gente, quem de nós nunca mentiu? A gente mente o tempo todo. O tempo todo. A gente mente
para se defender, a gente mente pelo bem. Mas Jesus nunca mentiu, ele sempre disse a verdade. E por ele sempre dizer a verdade, muitas pessoas não gostavam dele. E por isso o mataram. Mas era necessário que ele morresse. Porque se ele não tivesse feito isso, segundo o que nós cristãos cremos, nós não teríamos o perdão. O perdão só veio pelo sacrifício substitutivo que ele fez naquela cruz. Então, nenhum ser humano seria capaz de poder fazer isso. Porque todos nós nascemos já fazendo o pecado. Nós já nascemos mentindo, nós já nascemos sendo egoístas. No caso de Jesus, ele nasceu com essas características. Mas por ele ser também Deus, que é muito interessante também falar sobre essas coisas, sobre muitas pessoas, muitas igrejas deixaram de explicar sobre esses assuntos, sobre Jesus ser Deus e homem ao mesmo tempo e o que isso significa, enfim. Mas por ele ser Deus também e ter o que Adão tinha. Adão era perfeito. Mas ele também poderia errar, né? Ele poderia também escolher desobedecer a Deus. Jesus nasceu com a natureza humana contaminada, mas com o espírito fortalecido, então capacitado de controlar os desejos que fazem a gente se rebelar contra a natureza do nosso Criador. É assim que nós cristãos cremos. Então, respondendo aí o Ice Joe, que eu não sei qual é o seu nome, mas é assim que tá. Se Jesus tivesse errado, Ice Joe, o cristianismo não ia ter valor nenhum. Porque a base da fé do cristianismo está em que Jesus é o sacrifício perfeito. Ele é o sacrifício perfeito que nos substituiu na condenação do tribunal de Deus. E por causa disso, todo aquele que crê nesse sacrifício que Jesus fez será salvo da condenação eterna. Esse crer, Ice Joe, é confiar. É você confiar que você não tem como se salvar porque nós não somos bons. Nunca seremos. Só seremos se Deus atuar em nós e nos ensinar a sermos melhores a cada dia, mas somente pelo sacrifício que Jesus fez naquela cruz. É assim que o cristianismo, essa é a base do cristianismo. É nisso que a nossa fé está firmada. Se Jesus estivesse errado, não ia ter valor nenhum a nossa fé. E outra coisa também que eu queria falar é que muitos estudiosos da Bíblia, muitos teólogos liberais que não são cristãos, assim, praticantes de fato, os estudiosos, eles sabem, e é bom que as pessoas saibam disso também, sabem que a Bíblia, ela tem várias coisinhas que às vezes, por exemplo, os 4 evangelhos, eles têm algumas diferenças de narrativa, mas mesmo que tenha diferenças, essas diferenças elas não alteram a mensagem real, a mensagem central do que toda a Bíblia diz. A Bíblia foi escrita em várias épocas. Por exemplo, né? Tem pessoas que falam, a Bíblia, ela acredita que a Terra que o universo é geocêntrico. Ou seja, a Terra é o centro e os planetas giram em torno do Sol. Porque tem narrativas escritas assim, né? Dizendo que o Sol parou. No livro de Josué fala que o Sol parou. Mas é porque eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. Esse tipo de coisa não significa, não altera a mensagem central que as escrituras sagradas nos informam. Entendeu? Tem sim falta de conhecimento humano registrado, falhas humanas registradas, atitudes humanas absurdas registradas na Bíblia. Mas nenhuma dessas falhas humanas ou incongruências alteram a mensagem central. Elas não alteram. E isso é muito legal. Isso é o que torna a Bíblia um livro tão especial. E
em relação à vida de Jesus, todos os seguidores de Cristo daquela época, eles morreram por causa do evangelho, eles foram mortos nos coliseus, perseguidos, dilacerados, saqueados, enfim. Se fosse mentira, se fosse coisa da cabeça, eles não iam aguentar até o final. Tanta perseguição, né? O primeiro século e o segundo século, e por aí vai, mas o primeiro século foi o pior de perseguição. Eles não iam aguentar se fosse mentira. Quem de nós aguentaria tanta perseguição por uma mentira? Enfim, mas tem muitos assuntos para se abordar, né? E eu amo falar sobre essas coisas. Mas respondendo você, S. Joe, se Jesus tivesse errado, nossa fé não teria nenhum valor. E o que os seguidores de Cristo, os discípulos, as Escrituras nos mostram é que Jesus não errou. Jesus nunca pecou. Porque se ele tivesse pecado, não ia ter valor o sacrifício dele naquela cruz. Tá bom? Eu sei que esse vídeo ficou longo mais uma vez, mas eu não consigo parar de falar. E se você assistiu até aqui, muito obrigada por me assistir. Se você é cristão, se você não é cristão, enfim. Eu agradeço você por me assistir até aqui. Se tiver alguma pergunta e quiser perguntar, e estiver ao meu alcance responder, estou aqui para responder com muito amor, muito respeito, enfim. Estamos aqui para compartilhar conhecimento. Um grande beijo. Se gostou, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa a sua pergunta, o seu comentário, que eu terei prazer em responder. Porque eu amo falar sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre as coisas de Deus, enfim, eu amo falar sobre essas coisas. Tchau e até a próxima.